Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre mercado da bola. O Inter, ele admite que fechou um negócio importante visando o futuro do Colorado. Também a gente fala aqui sobre o provável time que vai encarar o Vitória no final de semana, com novidade, tanto no meio-campo quanto na defesa, e eu te conto tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Só não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, porque é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Vamos lá, a gente tem uma meta desse mês de julho de chegar em 8 mil inscritos, então conto com a tua ajuda, conto com a tua audiência, vai deixando o teu like, também curte, obviamente, né, o like tu curte, e também tu vai hypar esse vídeo ali depois que tu deixar o teu like, fechou? Vamos nessa, sem enrolação, porque a gente precisa falar aqui sobre a entrevista de José Olavo Bisol, tá? Vice de futebol do Internacional, que deu uma entrevista muito importante para o canal do Fabiano Baldasso. Sim, a gente já repercutiu provavelmente agora há pouco no Night Show, mas eu quero trazer aqui para vocês também essa situação envolvendo o Vitor Gabriel e alguns outros bastidores dessa situação, tá? Vamos lá, todo mundo já sabe que o Inter ele tinha uma opção de compra junto do Vitor Gabriel de 50% do passe dele. Lá atrás, o Inter teve essa oportunidade no final de 2024 para 2025. O Inter não quis fazer esse aporte e deixou para a temporada seguinte, deixou para 2025. Só que o Sport aí deixou uma porcentagem menor. Beleza, a gente fecha. Mas aí é pela uma porcentagem menor. E aí ficou definido que seria por 50%, 3 milhões de reais, tá? Foi passando o tempo, o Vitor Gabriel começou a receber oportunidades, foi muito bem no Campeonato Gaúcho, se destacou. E aí, cara, é aquilo. O Inter, ele tentou se adiantar para a compra do Vitor Gabriel para tentar também uma porcentagem maior do que esse 50%. Chegando no Sport falando, cara, se destacou por aqui, vocês têm, né, uma porcentagem sobre ele. A gente tinha lá atrás, por exemplo, acertado que seria 70%, caiu para 50%. Quem sabe agora, por um valor a mais, a gente não compra mais 10%, mais 20% de vocês. E aí, numa negociação ou outra, quando estava tudo se encaminhando para definir de o Inter comprar mais 10% do Vitor Gabriel, surgiu uma situação. O Sport mal no Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, né, acabou acontecendo de demissões lá na direção do Sport. E aí, quando acaba saindo algumas pessoas e entrando outros dirigentes, essa negociação com o Inter caiu por terra. Esses novos diretores do Sport, quando souberam que estava tudo acertado, eles falaram, cara, não, a gente quer manter a porcentagem, a gente vende para vocês os 50%, se quiserem já adiantar agora não tem nenhum problema, até porque esse acordo está para o final de 2025, mas mais 10%, mais 20% a gente não quer, a gente quer manter, até porque o Vitor Gabriel, a gente também tem certeza que ali na frente vai ter um lucro maior por essa porcentagem. Então, querem comprar? Comprem os 50%. E aí o José Olavo Bisol, nessa conversa com o Jairo Vinck, ele confirma que está tudo certo, o Inter acertou com o Sport, com essa nova direção, a compra pelos 50%, pelos 3 milhões de reais. Foi isso que ficou acordado. Não era o desejo do Inter no primeiro momento, porque como a gente já está falando aqui, o Inter queria uma fatia maior desse negócio, mas acaba não acontecendo. Aí, cara, é aquela questão que a gente fala. No ano passado teve oportunidade, mas ano passado também o Vitor Gabriel, ele recém tinha chego no clube, né? Não tinha ainda tido oportunidades no principal. Então ele era um jogador da base e que o Inter, mesmo sabendo do potencial, né, quis deixar essa fatia para o Sport para poder manter ele aqui pelo menos por mais uma temporada por empréstimo. Ele fica por empréstimo e além disso o Inter mandou o Johan lá para a equipe do Sport, né? Então acho que tudo se alinhou para essa situação. Mas é aquilo que a gente está falando. Infelizmente não vai ser 60%, não vai ser 70%. Vai ser 50% por 3 milhões de reais. Numa venda futura, obviamente, o Inter tem 50%. Mas é aquilo, né? Tem que ver qual proposta que vai chegar ali na frente pelo Vitor Gabriel e se de fato vai valer a pena, até por conta dessa situação do percentual do passe do jogador. Tá certo? Então, essa informação é importante que o Bisol trouxe para o Jairo, e eu acho que é importante a gente destacar por aqui, tá? Antes da gente falar do jogo contra a equipe do Vitória, final de semana, né, dia 12, sábado, 4h30 da tarde, no Beira-Rio, todo mundo lá, tem promoção para sócio, então, cara, a gente tem que lotar o Beira-Rio nesse retorno, até porque a gente sabe, é retomada, o Vitória demitiu o Carpini porque perdeu no meio da semana agora
lá na Copa do Nordeste, foi eliminado na Copa do Nordeste, já está trazendo o Carille para ser o treinador da equipe. Então essa mudança também afeta, a gente sabe, né? Fato novo, tudo mais. Então tem que estar com o sinal de alerta ligado, por isso a importância, não só do Inter estar, né, no trilho, também uma situação importante envolvendo a equipe do Vitória, que vai ter esse gás a mais, né? Esse gás novo do Fábio Carille, que deve ser anunciado aí nas próximas horas como treinador do Vitória, tá? Gente, para esse jogo, tá? Aquilo que a gente já vem falando, já vem projetando, tem uma dúvida importante, que é o retorno ou não do Bernabé na lateral esquerda. É um jogador que está se recuperando de uma lesão grau 3 muscular, né? Não é fácil. Ele já tinha começado a fazer algumas atividades no gramado, mas ainda... Desculpa. Mas ainda não treinando com o grupo principal, né? Não treinando normalmente, né? Como a gente fala lá no CT Parque Gigante, fazendo esse trabalho à parte. Só que hoje teve uma novidade, tá? Quem treinou normalmente nessa quinta-feira, tá? Foi o Brian Aguirre, lateral direito do Inter. Estava no jogo treino o Alan Benítez por conta do Brian Aguirre ter sentido, né? Ele sofreu uma pancada, na verdade, no treino de sexta, por isso ele foi preservado já no sábado no jogo treino contra o Brasil de Farroupilha. Mas hoje ele já treinou normalmente lá no CT Parque Gigante e deve estar à disposição do Roger já para esse jogo contra o Vitória, tá? Outra situação que a gente sabe também, Rocher treinando normalmente, tá tudo certo, vai para o jogo. Lá na frente, tá? Um outro reforço que eu acho que é muito importante, que a gente pouco destaca, que é o retorno do Johan Carboneiro. Cara, Carboneiro, para mim, ele é um jogador que tem características que hoje o Inter peca. O Inter não tem, né, em outros jogadores que atuaram também pelo lado direito. Vamos lá, Vitinho, Bruno Tabata, Gustavo Prado já caiu por ali, o próprio Wesley, né, inverteu. Enfim, cara, falta um jogador do X1 como é o Carboneiro, tá? Então acho que é um grande reforço que a gente tem para essa partida, não só para essa partida, para o decorrer da temporada. Vamos lembrar, daqui, cara, 6 meses, né, mais ou menos, o Inter tem que chegar no Racing e pagar 4 milhões de dólares por ele. Mas vamos deixar isso aí lá para frente. Só que é um jogador que ele faz diferença. Quando ele está em campo, ele é um cara diferente. E eu acho que mais do que isso, ele desafoga também um pouco o Wesley. Né? A gente sabe que o Wesley é muito acionado durante o jogo, principalmente quando o Bernabé está em campo, porque a dobradinha Wesley e Bernabé dá muito certo. Mas eu acho que vai ser muito bom a gente ter uma outra dobradinha do lado direito, que é o Brian Aguirre junto com o Johan Carboneiro. Eu acho que é aí onde o Inter ganha muita força a partir de agora, tá? Com esse retorno do Carboneiro e do Aguirre tendo um companheiro também com características muito importantes pelo lado direito. Então é um retorno, né? A gente sabe, voltando de lesão muscular, estava treinando, está bem recuperado, está 100%, vai para o jogo, tá? Vai para o jogo, eu acho que é muito importante. E é aquilo que a gente está falando, cara. É o jogo para a gente sair da zona do rebaixamento, para também tirar um pouco dessa ansiedade do torcedor, da imprensa, tirar a ansiedade também dos jogadores, tá? Informação de bastidor, também ansiosos por esse jogo, porque incomoda. Incomoda também esse olhar de um ponto de interrogação. O Inter classificado em Copa do Brasil, classificado em Libertadores, mas que parece que tirou a atenção do Campeonato Brasileiro na reta final antes da parada do Super Mundial e agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, são situações. Lá na defesa, não falei, mas o Juninho provavelmente também vai ficar de fora dessa partida, né? Ele teve uma situação de lesão muscular grau baixo, o Inter agora nem fala se é grau 1, grau 2 ou grau 3, só falou que a situação do Juninho, né, o desconforto muscular ali que ele teve, é um grau baixo, mas provavelmente ele não vai estar à disposição, o Inter vai dar uma segurada e aí contra o Ceará ele retorna ao time do Roger Machado. Então a zaga, vamos lá, vamos montar esse time do Inter. No gol, Rocher, Brian Aguirre, Vitão, né, porque o Vitão o Inter conseguiu efeito suspensivo com o Vitão. Vitor Gabriel, Bernabé, se não jogar, Ramon, e a tendência é Ramon. Thiago Maia, BH, Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Rafael Borré. Esse, provavelmente hoje, quinta-feira, é o time que vai a campo contra a equipe do Vitória. Tá certo, gente? Não esquece, like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo aqui na plataforma, tá? Conto com vocês, tamo junto, falou, até mais, tchau!